eu queria mandar essa pergunta aqui, mas a gente nunca falou sobre, e eu queria a opinião do Palomino, do Paulo Sérgio, do Fernandinho, rapidamente também, sobre Luan. O que acontece com Luan? O melhor jogador da América de 2017, muitas vezes, sequer é reserva do reserva. Hein, Fer? Começando por você. Hoje em dia ele serve para mostrar que o Casares e o Otero não são tão ruins assim, né? É a função do Luan de bode expiatório no elenco, infelizmente. O Luan que, à época, eu gostaria de vê-lo na seleção brasileira, quando estava na fase que ele foi o melhor jogador da América. Impressionante como qualquer atleta que não tem comprometimento, né, por mais talento que tenha, se ele não levar a sério o trabalho dele, se ele não treinar, se ele não se cuidar fora de campo, não tem jeito, vai chegar na hora do jogo, ele não vai conseguir desenvolver o que ele tem de potencial. Também pode ter tido problemas particulares, aí eu já não sei da vida dele, mas fato é que ele não se comprometeu de fato com o Corinthians, né? Desde que chegou, ele não conseguiu desenrolar o futebol dele, que era bom. Você vê que ele tem a técnica dele, né? O cara que sabe bater na bola, né? Sabia fazer gols de falta. Impressionante como ele virou um jogador abaixo do comum, né? Da mesma forma que o Matheus Vital evoluiu de um tanto absurdo, né? Começou a jogar um bom futebol, se tornou esperança para o torcedor corintiano. O Luan sequer é lembrado. Na verdade, o corintiano fica contente quando ele não aparece nem no banco. Paulo, o que acontece? Isso é normal na vida do jogador? O cara craque, de repente, sumiu. Bom, eu particularmente, no início, quando veio a contratação do Luan, eu até gostei, porque vem de jogar no Grêmio uma vez ou outra, você vê uns lances aqui, uns lances ali, não tinha a preocupação de ver o jogo do Grêmio os 90 minutos, mas pelos lances a gente passa a gostar desse jogador. Lógico que na seleção olímpica foi uma peça importante na conquista, mas é um jogador que não é para Corinthians. Nós vimos isso desde o início. É um jogador que durante 90 minutos é muito pouco. É muito pouco. É um Lucas Lima nos dias de hoje, né? Um Lucas Lima que perdeu a força. No Corinthians há uma pressão muito grande, essa questão de raça. E isso não é jogo do Luan, de ficar dando carrinho, de ficar correndo atrás. Você pode até notar que quando ele quer fazer isso, ele já chega atrasado, toma cartão amarelo. Então, não é um jogador, no meu modo de ver, para o Corinthians. Pode ser para um jogo, para um time carioca, pode render muito mais, mas para um futebol paulista, a exigência é muito grande. Palomino, na sua opinião, é psicológico, problema pessoal ou técnico mesmo? Bom, vamos voltar lá na Libertadores, né? A bola do Grêmio passava necessariamente pelo Luan. O futebol do Grêmio passava necessariamente pelo Luan. Era um jogador que o Paulo conhece muito bem essa palavra, né? Que é muito comum. Ele tinha que carimbar a bola se o Grêmio quisesse jogar. Ele vinha entre os zagueiros buscar a bola. Tinha distribuição, sabia cobrar falta, tinha lances de efeito, movimentação. Aí, de uma hora para outra, ele já não é imprescindível no Grêmio e deixa o Grêmio para vir para o Corinthians. Evidente que ele veio para o Corinthians. Mas me surpreendeu um pouco, eu me lembro bem na época, o esforço menor que o Grêmio fez para segurar o jogador. Parece que o Grêmio percebia que ali tinha, a partir de determinado momento, ele já não seria mais o mesmo jogador, teria algum problema. Eu já conversei muito com... Não é o caso do Luan, mas só para ter um exemplo de como um time de futebol às vezes abre mão de um jogador. Eu já conheço o cara, não vou expor aqui, evidentemente, mas tem caso de goleiro que tem um exame que você faz que testa o reflexo do goleiro. É um exame químico que testa o reflexo do goleiro. O goleiro
num grande momento, tal. Dali, ele já seria um jogador que ia cair. Então, o time abriu mão de um grande goleiro naquele momento, apanhou de todo mundo e o cara não aconteceu mais nada com ele na carreira na sequência. Né? Não estou dizendo que esse é o caso do Luan, mas só para vocês entenderem que existem fatores que a gente desconhece que fazem com que o time abra a mão de determinado jogador. E o Luan, pelo que ele jogou no Grêmio, não era para o Grêmio abrir mão dele tão facilmente como abriu. Era para brigar muito para manter o Luan, para segurar o Luan. Né? E até para então, uma possível venda para o exterior. Exatamente. E aí, de repente, abre mão dessa forma, e aí não acontece mais nada com o Luan. Né? E isso que o Paulo falou é muito sintomático. Ele não consegue encurtar uma distância, ele não consegue dar uma sequência na jogada. Ele era um jogador que sempre recebia a bola de costas para o ataque, porque ele tinha capacidade de sair da marcação, quer dizer, ele tirava um jogador da marcação já, e quando você tira um jogador da marcação, vai ter que vir uma sobra. Se vem uma sobra, vai sobrar espaço. Vai ter espaço para você soltar a bola para alguém. Tá certo? Aqui não tem uma prancheta aqui, senão eu ia desenhar para vocês. Porque às vezes o Fernandinho às vezes dá uma demorada para pegar.